Muito boa tarde. Mais uma terça-feira e cá estamos nós para continuarmos o nosso aprendizado aí do Livro dos Espíritos, né? Com a nossa irmã Sueli. Então vamos ao nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, nesse instante, Senhor, só nos resta te agradecer a oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando assimilar as lições da tarde, para em seguida procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, para dar sequência aos estudos. Boa tarde a todos. Vamos para a nossa sequência. E a gente acaba fazendo um estudo sistematizado, né? Porque a gente vai ali de pergunta em pergunta, tentando aí aprender um pouquinho mais da doutrina espírita. Na semana passada, estivemos aqui falando sobre a questão do princípio vital, que é da maior importância porque dele depende a vida, né? A gente viu que quando ele se esgota, a vida termina. Inclusive, a gente deixou algumas considerações ainda a respeito disso, sobre a questão da vida e da morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos, é o que eles dizem, materialmente falando, né? Isso aqui, essa questão aqui, esse número 2 aqui do capítulo 4 é relacionado à parte material. Nessas questões do princípio vital, que ele é absorvido pela matéria quando ela está se formando. Então, a matéria orgânica absorve a maneira dos átomos se arrumarem, faz com que essa matéria absorva esse fluido cósmico universal que, transformado, vai dar no princípio vital que é necessário à vida, né? A gente falou sobre essa questão. Então, a vida e a morte é apenas, materialmente falando, a perda, né, a falta de sustentação do princípio vital com a organização física. Um órgão danificado, ele não consegue mais funcionar pelo princípio vital. O princípio vital não consegue mais acionar a vida ali. Então, acaba morrendo aquele órgão. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? E eles falam, sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, à medida que nós vamos perdendo a saúde física, né, que os órgãos vão sendo danificados por várias razões, por numerosas razões, algumas provocadas por nós mesmos, a maioria. Porque quando a gente fala assim, mas eu não tenho culpa de ter pego essa doença que danificou a minha organização física. Olha, a doença, ela é resgate. Uma pessoa que não tem que resgatar nada em determinado órgão, aquele órgão não vai adoecer, não. A menos que ela faça alguma bobagem na vida atual, que aí são as causas atuais que vão danificar aquele órgão. Ela não traz aquilo de outra vida. Mas quando a gente não faz hoje, a gente traz de outra. Então, trazendo de outra vida, em algum momento, nós vamos ter aí alguma doença que vai afetar órgãos que vão perdendo a capacidade de funcionar. Portanto, o fluido vital, que é o princípio vital, não pode mais fazer que ele tenha vida e ele não produz, né? Porque como a gente leu muito bem aqui nessa questão, e isso é bom que fique sempre muito bem entendido, o princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Aí os espíritos respondem, é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria.
Então, o fluido vital que faz que essa matéria tenha vida. Esse agente sem a matéria não é vida, então precisa da matéria. E a matéria não pode viver sem ele, por isso que é uma causa e um efeito. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele dá vida à matéria, que ele dá vida àquele órgão, o funcionamento dele produz esse fluido que nós aspiramos, porque ele é produzido, ele não existe pronto na natureza, ele é produzido. Então, nós aspiramos, nós nos alimentamos, nós respiramos fluidos. E esses fluidos, esse bálsamo que a gente recebe, o fluido que a gente recebe no passe, no passe que a gente recebe aqui no centro, são transformados em princípio vital, em vida no organismo. Podemos, inclusive, passá-lo pronto para outra pessoa, porque temos ele pronto. Então, aquela pessoa que ela está abarrotada de princípio vital, ela está com o princípio vital sobrando, ela está com uma saúde muito grande, ela pode doá-lo a quem não tem tanto assim, ou a quem esteja precisando. É isso que pode fazer uma vida ser salva. Então, quando nós temos deficiência na organização, o órgão acaba morrendo. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? E eles respondem, o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Tem outros. Nós temos aí o rim, os rins, que nós temos 2, assim, eles são fundamentais à vida. A gente pode viver com um, mas não pode viver sem eles. Quer dizer, quando a gente, com um paciente renal crônico, ele tem uma dificuldade enorme de manter a saúde dele, porque está tudo ligado a essa filtragem da organização física. Então, quando ele não consegue produzir fluido vital e ele não consegue receber também, porque ele está lesado, com certeza outros órgãos ligados a ele vão perdendo também esse princípio vital. Aí acaba mais tarde, o paciente morrendo por falência múltipla dos órgãos. É exatamente o princípio vital que não pode ser sustentado e nem produzido. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Eles respondem, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. E o princípio vital retorna à massa. Ele volta à massa dos fluidos, porque ele se transforma num fluido, ele já deixa de ser princípio vital, porque não tem mais nenhum órgão para ele vitalizar, então ele se incorpora ao fluido cósmico universal, onde estamos mergulhados. Nós respiramos fluido cósmico, nós respiramos essa atmosfera que a Terra nos apresenta, ela é uma modificação do fluido cósmico. Então, nós respiramos isso o tempo todo. Após a morte, isso é um comentário de Kardec, após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres que aunem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o, assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Então, ele está estreitamente ligado à matéria. A gente percebe isso realmente. Quando o corpo está recebendo o fluido e está retendo, ele se movimenta, ele tem vida. No momento em que alguma peça quebra aí, que não pode ser reposta, que não pode ser curada, aí ele não consegue mais. Como uma batedeira que a gente tem em casa, um liquidificador, ele possui toda a eletricidade. Ele tem, é um aparelho elétrico. Se ele é um aparelho elétrico, ele é um aparelho que tem eletricidade. Mas ele fica bem quietinho lá, no nosso armário. A gente não vê o bichinho rodando lá dentro do armário o tempo todo. Quando é que ele funciona? Quando a gente dá o fluido para ele. Qual é o fluido que a gente dá? Ligando lá, na matéria que aciona a eletricidade dele. Aí ele funciona. Caso quebre alguma coisa nele, motor, algum detalhe nele, ele não vai funcionar. Então, a gente pode ligar na parede que o bichinho não vai funcionar, porque ele não consegue ser alimentado.
da mesma maneira que o nosso corpo morre também, porque não consegue ser alimentado. Aí, por conta disso, o fluido se esvai, né? Ele sai, ele não fica ali no corpo, ele retorna à massa, e o perispírito, por conta disso, é algo simultâneo, algo que acontece ao mesmo tempo. O perispírito, não conseguindo acionar os fluidos, os filamentos nervosos, por conta do fluido vital que não está mais no órgão, também se retira, acontecendo assim a reencarnação. Então o princípio vital volta para a natureza e o perispírito vai com o espírito, porque é o corpo do espírito. Então imaginemos assim uma charrete, né? A charrete, o condutor e o cavalo. A charrete é o corpo, o condutor é a alma e o cavalo é o perispírito. Estão lá andando todos bonitinhos. De repente a charrete quebra. E o condutor não consegue fazer nada por ela. Não tem instrumentos, não tem nada, não pode fazer nada. Então ela quebrou e não roda mais, não puxa mais, não vai rodar. Então o que ele faz? Ele desatrela a charrete do cavalo, monta no cavalo, ó, e segue seu rumo. Isso é a desencarnação. A gente deixa aqui o corpo físico e leva o perispírito conosco. E assim, é simples assim a morte. É simples assim. Ah, mas não pode ser assim, senão a gente não ia ter medo da morte, já que morremos várias vezes. Porque todo mundo fala, gente, já morreu tantas vezes, ainda tem medo da morte? Não, nós nunca morremos. Nós nunca morremos. Porque o homem, que é aquele conjunto do espírito, do perispírito, do corpo, esse aí, quando desencarna, não é morrer, mas quando desencarna é uma vez só. O corpo morre uma vez só. Depois o espírito pega um outro corpo, porque o espírito não morre nunca. Então não existe essa, a gente já morreu muitas vezes. Não, nós já desencarnamos muitas vezes deixamos corpos aqui, seguimos para a dimensão dos espíritos com o corpo espiritual, mas ainda assim nós tememos. Mas nós não tememos a vida espiritual, nós não tememos a morte, nós tememos o sofrimento que ela pode nos causar. A gente tem medo de sofrer, não quer sofrer, então a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo de prestar conta, porque a consciência nos acusa. Quando a gente faz alguma coisa que não está muito de acordo e a gente reconhece isso, a consciência nos acusa. Então, como a gente sabe que nós vamos ter que prestar conta da vida que nós tivemos aqui, porque nós somos mordomos de Deus nesse mundo. Nós somos mordomos infiéis ainda por cima. Não somos fiéis, não. A gente faz muita bobagem. Nós estamos nesse mundo para administrar os bens de Deus. Que é isso que o mordomo faz numa casa. Ele administra a casa, né? Ele administra os bens da casa, todos os serviçais. Mas ele nem sempre é fiel ao patrão, né? Porque o patrão confia nele. Então, ele pode ir lá fazer uma coisinha aqui errada, uma coisinha ali, tudo bem. Igualzinho a gente. Nós estamos nesse mundo administrando os bens de Deus. Cada um de nós. Só que a gente não faz esse trabalho bem feito. E a gente sabe que não faz. Então, quando chegarmos na dimensão dos espíritos, que deixarmos essa vida, o tribunal da nossa consciência vai nos cobrar. Então, o medo que nós temos da morte é da prestação de contas e da dor que a morte pode trazer, né? Porque nem sempre ela é branda, né? Às vezes a gente pode adoecer ou pode sofrer acidentes, a gente pode sofrer, né, nesse momento da morte. Agora, o que também não adianta ficar pensando muito, não. Porque quem não tem que sofrer, não sofre. E o sofrimento não está relacionado ao gênero de morte. Isso é importante a gente falar, né?
Às vezes eu e Magui ficamos conversando assim, eu ainda não achei nenhuma morte que me sirva. Quem achou, né? Quem achou? Porque nem morrer igual um passarinho. Morrer igual um passarinho vai o quê? Levar pedrada? Né? Tem passarinho que morre assim, né? Tem uns que não, que acordam mortinhos. Aliás, não acordam. Amanhecem mortinhos na gaiola, morrendo, sei lá de quê, né? Mas muitos morrem com pedrada, com tiro, né? Então não vale a pena, essa morte não é muito boa, não. Aí a gente vai para outra. Não, essa também não é muito boa. Não, mas aí se a gente morre assim, numa morte que a gente nem vê, né? Assim, passa rápido. O corpo pode ter perdido ali a vida rapidinho, mas o espírito com aquele corpo abarrotado de princípio vital, não vai ficar tão bem assim não, né? E nós somos espíritos, então a gente não tem que ficar muito preocupado com isso não. Porque o sofrimento não está relacionado ao gênero da morte. Às vezes, quando a gente assiste, né? Quando a gente, Deus nos perdoe, mas merece assistir uma coisa dessa, ou tem que assistir, ou seja lá como for, e é terrível isso, ninguém deve merecer passar por uma situação dessa e ver o outro morrer com sofrimento, né? Mas se isso acontece, ou já aconteceu, a gente fica impressionado com aquilo. A gente fica, meu Deus, como fulano sofreu, como fulano penou, que morte horrível que ele teve, coitado, a gente fica com aquilo na cabeça. E vai ver, o espírito não estava mais ali. Nós não podemos garantir isso. Às vezes era mais a parte material mesmo, a ressonância do espírito com o corpo ali. Porque existem casos que se o gênero de morte foi escolhido, então o espírito vai passar por aquilo. Ele tem que passar. Mas dependendo dos bônus que ele possa ter conseguido, né, alcançado, com os bens que ele fez, porque se não valer de nada a gente fazer o bem para o próximo, nesse mundo em que o capitalismo impera, não valeria a pena fazer, né? Porque aí a gente ia sofrer aqui, não ia resolver nada. Claro que ninguém está fazendo caridade pensando nessa situação. Mas tem que valer, tem que fazer a diferença, né? De pessoas que são caridosas, pessoas que ajudam, que auxiliam, são solidárias, com outras que não estão nem aí para o seu semelhante. Então tem que haver um diferencial aí, né? Então, se o gênero de morte foi escolhido e essa morte não foi lá, né? Não é lá uma morte que a gente possa dizer que ele não tenha sofrido, então a gente fica pensando, fulano sofreu, mas se ele conseguiu alcançar um bônus, ele tinha que passar pela situação, porque isso ele escolheu, mas ele pode ter passado sem sofrimento ou com sofrimento minimizado, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre assistidos. No domingo, fizemos aqui uma abordagem sobre anjo da guarda. E ali podemos ver e entender, não é? E assimilar, não é nem aceitar só, não é? Porque o livro falou, porque é lógico mesmo. Nós temos um anjo da guarda que é um espírito muito mais evoluído. Basta dizer que anjo é mensageiro de Deus, significa isso. Então, se é um anjo, é porque é um bom espírito, um espírito que está muito acima da nossa condição e está sempre conosco. Então, se a dor que não tivermos que passar, ele vai nos isentar dela. E aquela que nós tivermos que passar, ele vai sustentar a nossa coragem e nos ajudar a passar por ela. Então, o gênero de morte não conta. Pode ser uma morte que aos olhos do mundo é horrorosa e o espírito não ter sofrido. Até aquele filme do Edifício Joelma, que apareceu com aquela moça que morreu queimada, depois de uma psicografia, porque os pais desesperados, né, por causa da situação que ela morreu, só fixando aquelas ideias que ela deve ter sofrido muito, aí numa psicografia ela conta que ela não sofreu absolutamente nada. Que ela ficou lá carbonizada, porque depois, claro, o fogo pegou em tudo, mas que ela não morreu assim. Ela conta no texto dela que quando ela começou a ver o fogo, quando ela começou a ver a fumaça, ela viu que ela não tinha saída, ela não tinha para onde ir.
Aí ela se sentou assim perto de uma coluna, num cantinho onde não tinha muita fumaça, ela se sentou ali. Aí começou a ficar tonta e sentiu uma ardência quando respirava. Claro, estava entrando aquela fumaça quente queimando o pulmão. Mas ela disse que desmaiou. Quando ela sentiu isso, ela desmaiou. E quando ela acordou, ela estava num hospital espiritual sendo assistida por bons espíritos, inclusive por parentes dela, que já tinham ido antes dela. Então a morte parece ter sido horrível, mas ela não sentiu. O gênero de morte era esse, ela passou por ele. Mas ela com certeza não merecia a dor, o sofrimento, não teve. Então a gente não tem que ficar com essas coisas, pensando em nada disso. Nós só vamos passar por aquilo que a gente tiver que passar. Então não precisamos ficar assim com essa, né, impressão ruim da hora da morte, não. Aqui, segundo o Livro dos Espíritos, é simples assim. Perdeu o princípio vital, não pode viver, o órgão morre e ele vai acabando, contribuindo, colaborando para a morte dos outros órgãos ligados a ele. A quantidade de fluido se esgota e pode tornar-se incapaz de entreter a vida, por isso que há a morte, se não for renovada. Então, claro que essa questão mas aí morreria antes da hora? Ninguém morre antes da hora pela mão alheia. Ninguém morre antes da hora se não contribuir para isso, porque Deus não seria justo. Então, claro, se não tiver na hora da pessoa morrer, e ela tiver com órgãos bastante complicados, que necessitem de princípio vital para voltar a funcionar, então ela vai receber, às vezes, de uma visita que vai até lá, que tem muitos próprios espíritos, o próprio anjo da guarda faz essa transferência, ela vai receber isso da alimentação, então ela vai receber e vai ser evitada aquela morte que não era para acontecer. Caso seja, pode transmitir o princípio vital que for, que o órgão não vai segurar. Né? Então, quando chega o momento, não tem jeito, a gente tem que ir. Se ele não chegou, então algo vai acontecer que vai evitar. E isso, com certeza, sob a influência direta do anjo da guarda que nos protege. Aí nós entramos na questão da inteligência e o instinto, porque da mesma maneira que a organização molecular, ao se formar, ao se juntar, ela se junta de forma que ela absorve o fluido, Kardec pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital? Quer dizer, seria assim também? Receberia, né, uma parte, absorveria uma parte dessa inteligência, desse instinto? Eles respondem não. Pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Tanto que o espírito e a matéria, e a inteligência é atributo do espírito, são os elementos principais, né, primários do universo. Deus, espírito e matéria. Então, o corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Não tem como uma inteligência se manifestar de outra forma neste mundo em que a gente vive. Tudo que a gente fala, tudo que a gente aprende está relacionado a esse mundo que nós conhecemos. Até porque os espíritos precisam de meios de comparação para nos explicar as coisas. Tanto que quando não tem comparação, eles não podem explicar. E aí a gente não está apto ainda a entender determinadas coisas. Então, se aqui nesse mundo a inteligência não pode se manifestar sem a matéria. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Então, o que acontece com a planta? Ela tem uma matéria animalizada, porque ela absorve o fluido vital, ela cresce, ela nasce, ela cresce, ela morre, ela tem um ciclo de vida. Enquanto que os minerais brutos, eles não têm. Eles não têm esse ciclo de vida, eles não nascem, se desenvolvem e morrem. Né? Isso já é um atributo do reino vegetal para cima. Né? Então, nós temos no reino vegetal
nós temos a matéria orgânica, mas ela não tem inteligência, né? Essa matéria não tem, ela só tem a animalização. E já no reino animal, não só da inteligência inferior quanto da superior, que é o reino nominal, isso já existe. Então aí sim, é por isso que eles falam aqui, a união com o espírito da inteligência, a matéria animalizada. A matéria já está animalizada desde lá do reino do vegetal. E no reino animal e hominal, ela recebe a inteligência que a intelectualiza. Né? Então, é uma escala evolutiva isso aí. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes e de seres orgânicos, aos quais, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, divide-se assim. Isso aqui é um comentário de Kardec na pergunta 71. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, seres inanimados, matéria inorgânica, né, formados somente de matéria, sem vitalidade e sem inteligência. Esse é o reino mineral. Depois, o segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos da inteligência. Que reino é esse? O reino vegetal. Então, ele tem o princípio vital, por isso que ele é orgânico, né, que torna esse reino orgânico, mas ele não tem inteligência. As plantas, porque algumas pessoas às vezes me ligam ou me encontram e falam, mas eu li livro que em laboratórios eles fazem experiências com plantas e parece que elas têm inteligência. Não. As plantas são sensitivas, muito sensitivas. Então, elas são sensíveis à nossa energia, mas não é inteligência. Porque tem experiências feitas em laboratório em que algum botânico achava que a planta tinha inteligência. E começou a fazer umas experiências com as plantas. Usou filodendos nessas experiências. Vários vasinhos de filodendo. Em cada um, ligou um sensor que era ligado a uma máquina tipo detector de mentiras. Então, cada fiozinho na folha ligado no aparelho. E ele queria provar com isso, que ele já tinha feito essa experiência, que a planta acusaria quem foi que matou a colega, a companheira. E ele, então, arrumou todo esse laboratório, botou tudo direitinho, chamou alunos, né, alunos voluntários de botânica, explicou tudo. Cada um deles usou uma venda, eles não se comunicavam. E ele colocou um voluntário na frente de cada vasinho de filodendro. E ele explicou que um deles mataria a planta dele, né? Que cada um tomava conta da sua plantinha. E ele convidou um professor, um cientista, para assistir isso. Aí, cada um ia até a planta, ele conduzia a pessoa até a planta, ela voltava, olhos vendados, e ninguém sabia quem é que estava indo aonde. Isso para não haver comunicação entre eles, né? Então, um deles, ele pediu que ele amassasse a planta, matou, arrancou a plantinha, o filodendro e matou, e voltou para o lugar. Depois, quando isso foi feito, esse filodendro que morreu, o sensor que estava ligado a ele deu um sinal na máquina. Deu um sinal como que alguma coisa aconteceu, aquele que estava ligado a esse filodendro. Mas, quando ele foi fazer essa experiência para o tal do cientista,
nenhum deles deu sinal de vida. Parecia que não tinha nada colado em nada, que não tinha aparelho, que não tinha nada. Ficaram ali a ver navios, com cara de anteontem, né? De paisagem, porque não aconteceu nada. Aí o cientista ficou chateado, aborrecido. Na hora que estava indo embora, o outro botânico que estava fazendo a experiência falou: ei, vem cá, qual é realmente a sua função com as plantas? Aí ele falou assim: eu torro as plantas para fazer experiência. A energia dele contaminou tanto as plantas, mas é uma energia, não é uma inteligência. A energia dele foi tão nociva que as plantas desmaiaram. Né? As plantas adormeceram, desmaiaram, não morreram não, elas ficaram quietas, ninguém teve. Depois que ele foi embora, ele repetiu a experiência e aconteceu tudo de novo. Né? Então, não é uma inteligência, é uma sensação. Né? É uma sensação, não é uma inteligência. Então, elas são afetadas pela energia. E isso aí, quem tem planta em casa está cansado de ver. Né? Eu, por exemplo, elas não gostam de mim. Planta não vive muito tempo quando eu cuido delas, não. Meu marido cuida, elas ficam bonitinhas. Eu cuido, elas não gostam muito, não. E tem pessoas que têm dedo verde. A gente fala que tem dedo verde. Tudo que planta nasce, né, é um espetáculo. E já tem pessoas que não podem nem olhar para a pobrezinha, que elas morrem. Né? Matam a pobre da planta. Então, não é que elas tenham inteligência, que elas saibam das coisas. Elas apenas recebem uma energia ruim. Plantas que são plantadas junto umas das outras num pomar. Se plantar uma laranjeira sozinha num lugar, ela vai dar frutos, vai dar muitos frutos e docinhos. Mas, se for um pomar em que várias plantas semelhantes a ela estão juntas, uma dá energia a outra, os frutos são maiores e mais doces. São experiências de laboratório, mas evidentemente que isso não é uma inteligência. Então, nos reinos, nós temos o reino mineral, que são desprovidos, né, de órgãos, eles são inorgânicos. Temos os orgânicos vegetais, que possuem princípio vital, por isso que são orgânicos, né? Todas as plantas, né? E no reino animal, que é do animal inferior e superior, considerado o reino hominal, aí nós já temos mais atributos, né? Temos até um quadrinho aqui que eu fiz, ó. No mineral a gente só tem a força de atração. No vegetal, a gente tem a força de atração, que faz com que essas moléculas ficam ali ligadas, e o princípio vital, que dá vida, que faz com que elas sejam orgânicas. No animal, nós temos a força de atração, nós temos o princípio vital, nós temos o instinto, né, que a gente vai falar sobre isso, porque a planta, ela não tem um instinto como nós temos e como os animais têm, não, é diferente. É um instinto mecânico, é outra coisa. Temos a inteligência limitada no reino da inteligência inferior, dos animais, e tem também o conhecimento da existência e da individualidade, porque eles sabem que existem, com um detalhe, só enquanto vivem na matéria. Enquanto eles estão na matéria, eles sabem que eles existem, eles preservam a vida, sabem da existência dela. Mas após a morte do corpo, eles mantêm a individualidade, mas não guardam a memória daquela vida. Eles guardam a memória do aprendizado. É diferente de guardar memória de vida. Então, não há reencarnação no reino animal. Não existe a possibilidade de encontrarmos com os nossos animais após a morte. Né? Eles não têm erraticidade. A erraticidade é um período entre uma encarnação e outra para o espírito analisar, avaliar a vida que teve. Aí ele vai então fazer todo um balanço e começar a escolha de provas para uma nova vida. O animal não erra. Ele é guiado por instintos. Os instintos não erram nunca. Por isso que o animal, não fazendo nada errado, ele não tem o que resgatar. Ele não tem que sofrer para resgatar nada.
O sofrimento do animal, do reino animal, é para acelerar o desenvolvimento do princípio espiritual. Ele não tem espírito, ele tem uma alma que anima aquele corpo, que é uma alma bem rude, mas ele tem um elemento de ligação entre essa alma e o corpo, porque a alma é energia. É grosseira, mas é energia. Não é feita da matéria. É feita, sim, de uma matéria quintessenciada, não como a nossa, né? Então, necessita de um elemento também de ligação, de um duplo. Mas não é um perispírito, como nós temos. Não reveste aquele princípio, aquele princípio espiritual que ele carrega, aquela alma rude, né? Enquanto está ali na matéria, ele está atuando. Então, ele volta para o todo, até que esse princípio individualizado, que ele já é individualizado, essa alma rude aí, ela é reaproveitada quase que imediatamente num outro corpo que está em formação, de uma outra fêmea. Então, ele não tem período entre uma vida e outra, é utilizado muito rapidamente. Mas os nossos animais, eles vivem no nosso arquivo mental. E nós podemos plasmar com o fluido cósmico universal o animal. Mas não é ele mais que está ali. Ele não vai brincar com a gente, ele vai ser plasmado. Então, um médium vidente pode ver o animal junto do seu dono. Aquele animal que já morreu, ele pode ver junto do seu dono, mas não é mais o animal. Ele está plasmado pelo pensamento daquela pessoa, daquele espírito, daquela alma, encarnada ou não, mesmo desencarnada, ele faz isso, porque é a afeição, ela está no arquivo dele. Então, os animais, eles continuam vivendo no nosso arquivo mental, mas não mais como animais, né? Não tem animais na dimensão espiritual como tem aqui. Os animais que aparecem na dimensão espiritual são plasmados pelos espíritos. Não são animais, de fato, como a gente vê aqui no mundo material. Né? Na dimensão dos espíritos é diferente. Eles existem em vários mundos, porque muitos mundos possuem reino animal. Ali eles existem de fato, mas por que isso acontece? Porque o animal, ele está aprimorando um princípio que vai se tornar um espírito humano. Então ele não pode ficar ali, porque ele interromperia o progresso daquele princípio espiritual. Por isso que ele não fica, ele morre de verdade. Né? Nós temos a certeza que vamos deixar um corpo físico, vamos para a dimensão dos espíritos com um corpo espiritual, que é o perispírito, e vamos nos encontrar com os nossos afetos, os nossos parentes que nos antecederam. Mas nós não vamos encontrar com os nossos animais, eles vão viver no nosso arquivo mental. Então, o reino animal, ele possui tudo que o reino hominal possui, com uma diferença: conhecimento de Deus. Essa é a diferença do reino hominal para o reino da inteligência superior. Ele tem conhecimento da existência, da individualidade, mas conhecimento do futuro. Né? A percepção das coisas extramateriais, a certeza, a percepção, o entendimento disso e o conhecimento de Deus eles não têm. Então é o que se acresce ao reino hominal, né? Junto com o animal que não tem essa parte. Então isso aí, os espíritos perguntam se esse instinto, se essa inteligência também vem para a organização, tornando, né, esse reino mais evoluído da mesma maneira que o princípio vital. Eles falam que não, de forma nenhuma. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio vital da vida material? Eles dizem isso não é mais que uma comparação, mas não é exata, não é. Aí vem aquilo que a gente não gosta muito de ouvir, porque a gente quer respostas imediatas.
Então a gente não gosta muito de ouvir. Mas os espíritos continuam dizendo. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. E esta, por enquanto, é uma delas. Então não adianta a gente querer saber como que esse instinto é absorvido, como que essa inteligência chegou. É como querer saber como é que Deus fez criou o espírito. A gente não vai conseguir compreender. Não existem elementos que possam ser comparados a isso. Então não adianta. Agora, o que realmente importa é saber o que é isso. E isso a gente pode saber muito bem, né? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos, né? Que está nos seres orgânicos, a realização de atos espontâneos e involuntários em vista à sua conservação. Nos atos instintivos, não há reflexão nem premeditação. Aí, aqui na Gênesis, eles vão dando exemplos, né, do instinto no reino vegetal, animal e hominal. Sendo que Kardec deixa bem claro, mais para frente aqui, nos reinos, nos 3 reinos, Kardec deixa bem claro, as plantas têm sensações e sofrem quando mutiladas. Eles respondem, as plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria. É o que acontecia lá com os filodendros. Mas não tem essa percepção das coisas. A gente tem que fazer a diferença entre a percepção e a sensação. Que se ela percebe uma energia ruim, não, ela não percebe. A percepção precisa da inteligência. Ela sente, é sensação. Tá? Ela tem a sensação de uma energia ruim, mas não é uma percepção, porque isso depende da inteligência que ela não tem. Elas não poderiam opor-se, elas não pensam, é uma força mecânica da matéria que age na matéria e elas não poderiam opor-se a isso, na questão do instinto, não é? Então a planta, a gente sabe. Quem fez essa experiência hoje não usa mais, que tem coisas mais modernas. Mas eu gostei tanto de fazer, e vocês também devem ter gostado, e devem lembrar do feijãozinho no algodãozinho. Não é? Todo mundo aqui que fez não esqueceu disso. Eu fiquei encantada vendo aquele feijão germinar dentro de uma caixinha e procurar o buraquinho que eu tinha feito para ele pegar a luz. Olha, aquilo foi para mim uma coisa assim, uma descoberta fenomenal. Eu fiz vários, eu adorava. Aí meu pai, você vai fazer o quê? Plantação de feijão? Você vai plantar? Eu queria todos os feijãozinhos para botar no algodãozinho. Eu achei aquilo tão lindo, porque a gente põe e tem que cuidar, né? Aí quando ele brota, que sai a plantinha, foi ensinado pela professora de ciências que a gente deveria botar numa caixa fechada. Abrir só para botar a aguinha, né? E fazer um buraquinho. Bem longe da onde ela estava. Bem longe. Podia ser do lado, não. Então eu fiz numa caixinha assim de sapato, botei a plantinha para cá e o buraquinho eu fiz do outro lado assim. Olha, quando eu abria para botar a aguinha, que eu via aquele pendão correr para o outro lado e depois sair pelo buraquinho à procura da luz, eu fiquei encantada com aquilo. É uma coisa que nunca se perdeu da minha memória, né? Da minha lembrança, e eu adoro lembrar disso. E eu acho que, mesmo que a escola tenha coisas mais modernas, com certeza tem. Agora a gente deve fazer com os nossos bebês em casa, né? Bebês de 4, 5 aninhos, eles vão adorar ver isso, né? Algumas escolinhas já ainda fazem, mas não é muito comum. Então aquilo ali não é bem um instinto, porque a gente vai ver que o instinto não pertence à matéria. Ele tem causa inteligente, então ele não pertence à matéria. E como a planta, ela não tem inteligência, o instinto dela é diferente, é um instinto mecânico.
o girassol que vai rodando, né, em volta, querendo sempre virado para o sol. E as plantas se comunicando entre elas de alguma forma, mas é um instinto mecânico. Não é nada parecido com o instinto que o reino animal desenvolve. Porque esse sim é inteligente. Então aqui eles fazem algumas experiências, né? E nós temos no reino hominal, que sabemos, a gente já falou várias vezes nisso, que o reino dos homens, o espírito que nasce, está naquele corpinho infantil, ele se guia por instintos na primeira fase da sua vida. Porque a criança, ela não pensa ainda, o espírito é normal, é o espírito pensante, só que o cérebro infantil ainda não dá condições a ele dele manifestar a inteligência. E por ocasião do nascimento, é feito todo um trabalho espiritual para que ele deseje ser criança, para que ele possa se incorporar muito bem naquele corpinho muito infantil, sem ainda condições. Então o espírito entra num estado de perturbação próximo ao nascimento, para que ele possa se juntar direitinho numa simbiose perfeita com aquele corpo. E aí ele é criança, né? Entre aspas, ele é criança. Então ele não pode manifestar a sua potencialidade, até porque para ele mesmo isso fica difícil no início. Então ele não pode escolher nada, ele é totalmente dependente. Então instintivamente a criança busca o seio da mãe, como os filhotinhos buscam também a teta da fêmea. Estávamos olhando, não sei se vocês viram aquele quadro do Fantástico, a ursa hibernando, ela teve a cria, ela estava dormindo quando ela teve a cria. E aí os ursinhos nasceram e procuraram as tetas da ursa. E depois que ela foi acordar, ela nem sabia, ela acordou, ela viu aquele monte de filhote com ela. Mas olha, o instinto que faz isso, né? E a criança, a gente até comentou isso aqui já outro dia, a criança ao mamar, ela aperta o seio, às vezes com a mãozinha, às vezes é o pezinho que ela põe, faz um movimento assim, e ela aprende que se fizer isso sai mais leite. Aí ela continua fazendo. É instintivo, ela não tem inteligência para isso, né? É instintivo. Então algo incomoda, o que ela faz? Ela chora. Mas ela não sabe que chorando ela vai conseguir alguma coisa. Ela aprende depois que vai. Aí fica manhosa. Toda vez que quer alguma coisa, chora. Mas aí é porque ela já aprendeu que isso é rápido. Ainda mais com as crianças de hoje, né? Rapidinho, rapidinho. Então o instinto, ele é uma força oculta que solicita os seres orgânicos a realização de atos espontâneos. Não é pensado. A inteligência se revela por atos voluntários. Aí é diferente. Refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, isto é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O que denota reflexão, combinação ou deliberação é intelectivo. Um é livre, o outro não é. Então a inteligência é livre, porque ela é pensada, ela é escolhida. E já o ato instintivo, não. Kardec pergunta assim, aqui na questão 74, pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e onde começa o outro? Eles dizem, não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Eles respondem de início, não, não. O instinto existe sempre, sempre ele vai existir.
mas o homem o negligencia. Ele desenvolve inteligência, desenvolve razão, larga o instinto para lá, mas ele é um guia mais seguro do que a inteligência. Então eles continuam aqui, ó, o instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão, porque ele nunca se engana. É como a gente fala, o reino animal não erra. Ele não erra. Ele sempre acerta. Nós é que achamos que eles fazem coisa errada. Quem tem um animalzinho dentro de casa e ele vai lá no tapete preferido da dona de casa e batiza, ele não fez nada de errado. Instintivamente, a bexiguinha estava cheia, ele tinha que esvaziar e ele sabe muito bem fazer isso. Mas ninguém disse a ele que não podia fazer lá. Então, se ele é educado desde o início, ele vai correr para o cantinho dele e vai fazer. Ele não vai fazer no tapete preferido lá. A menos que o safadinho, depois que se humaniza, queira chamar a atenção da dona e ele vai lá e faz. Aí ele vai lá e faz. Mas aí, a culpa também não é dele. A culpa é nossa, que humaniza o animal. A minha, eu já disse que qualquer hora ela fala, de tanto que eu humanizei, de tanto que eu mimo, de tanto que eu faço dengo, ela faz caras e bocas para mim. Aí eu falo pro meu filho ali, você tá maluca? Eu falei, você vai ver. O olhar dela muda quando ela quer as coisas, quando ela quer me subornar. Ela sabe, mas por quê? Eu sou a responsável, eu que fiz ela ficar assim. Então, os animais, quando eles são tratados como animais, infelizmente eu não sei fazer isso, mas quem trata como animal, eles são perfeitos. Eles agem com perfeição, não errando nunca, porque eles só agem por instinto, só. Eles não têm o pensamento para fazer determinadas coisas. Agora, vamos analisar e vamos também constatar, quem lida com eles, que eles também pensam. Só que é um pensamento muito primário, é só para prover a sua vida, a sua existência, a sua alimentação. O instinto é que domina, né? O instinto domina no animal. Então ele sabe instintivamente que ele tem que matar para ele poder viver na selva, né? Os nossos não, mas a gente está falando do mundo selvagem. Ele sabe que ele tem que matar para ele comer, se ele for carnívoro. Senão ele não vai se alimentar. Então, isso é instintivo. Agora, o que ele vai fazer para conseguir a caça que ele quer, aí já não é mais só instinto. Ele também vai calcular, ele também vai pensar. Raramente um animal erra um pulo. Raramente ele erra um pulo. Ele associa o instinto a uma inteligência bem primária e ele só salta se ele souber que ele vai conseguir, senão ele não vai. Né? Tem algumas experiências em laboratório, uma delas interessantíssima, uma raposa querendo se alimentar. Então isso foi tudo feito em laboratório, uma natureza simulada, né? E filmados e tudo. Então, puseram. O pato, inclusive, já estava morto. Não foi ela que matou, não. Mas eles puseram um pato morto de um lado e ela do outro lado, sentindo o cheiro e estava com fome. Então, ela se agarrou no muro, viu que tinha a caça, uma presa para ela lá. E ela mais que queria isso. Então, ela conseguiu saltar. Só que a medida do muro era de acordo com o peso dela. Ela sozinha ela ia conseguir saltar, mas com peso ela não conseguiria, não. Então ela saltou. Só que depois ela queria voltar com a caça na boca. Mas aí o peso dela não alcançava a altura do muro. Mas os cientistas fizeram de propósito, puseram uma fenda, alguma coisa que ela pudesse utilizar para fazer isso, né? Para voltar. Então ela tentou e caiu. Não conseguiu. Ela não teve força para pular. Aí ela botou a caça no chão, ficou olhando, eles vendo ela analisar a situação.
ela analisou, pegou aquela presa, enfiou o bico do pato naquela fenda, pulou, se agarrou com as patas de trás, se debruçou, abocanhou e voltou. Quer dizer, isso é um ato inteligente, só que é uma inteligência primitiva. Não, ela não conseguiria criar com a inteligência dela uma situação que não fosse muito necessária para ela se alimentar. Então, nós temos sim a inteligência no reino animal, mas só de uma forma bastante primitiva, e não como a gente tem no reino nominal. A inteligência se revela, então, por esses atos voluntários. A inteligência se revela por atos voluntários, portanto, ela é livre. Já o instinto não é livre. Ele simplesmente existe para que ele possa suprir as falhas da inteligência. Mas aí por quê, né? Por que ele é tão mais importante? Não é que ele seja mais importante, é uma inteligência diferente. O instinto, segundo os espíritos, é uma espécie de inteligência, uma espécie de inteligência. Ele está ligado à inteligência, é por isso que a planta não tem esse tipo de instinto, porque a planta não tem a inteligência, ele está ligado a ela. Então nós somos sempre alcançados por atos instintivos todas as vezes que nós não temos tempo de raciocinar, de analisar. Aqui na Gênesis eles ainda dão esses exemplos, ó. Mesmo no adulto, certos atos são instintivos. Os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se livrar de um desastre, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o piscar das pálpebras. Alguém fica pensando, agora eu vou piscar, agora eu vou... Alguém fica pensando, agora eu vou abrir a boca e vou botar o ar para dentro e vou respirar. Quando a gente está andando ali na rua, ninguém fica assim, agora eu boto um pé na frente, eu boto o outro pé na frente. Ninguém fica pensando para andar. É instintivo. Agora, a direção que nós vamos tomar, essa é inteligente. Essa já faz parte da inteligência. O ato de andar é instintivo, mas a direção que eu vou dar a esse ato de andar já é inteligente. Então, eles trabalham juntos. Por isso, eles estão sempre, o instinto jamais vai desaparecer. Porque quando nós estamos em desenvolvimento da inteligência e da razão, muitas vezes ela é mesclada pelo orgulho, pela vaidade, pelos nossos interesses, aí ela nos induz ao erro. Né? A nossa razão, o nosso raciocínio, o nosso pensamento pode nos induzir ao erro por causa das falhas de caráter que nós temos. Aí sim, nesses momentos, o instinto se sobrepõe à inteligência, mostrando o erro. Tanto que, às vezes, quando a gente vai fazer uma escolha que a gente não acha que é muito bem feita, a gente titubeia e, de repente, vem o instinto mostrando, não deve ser feito, não. Né? Aí entra aí o instinto, o apoio do anjo da guarda, tudo tentando nos ajudar a errar menos e nós sempre errando bastante. Então, o impulsionamento involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é um ato inteligente. Então, a diferença é clara e eles sempre caminham juntos. Por que a razão não é sempre, então, o guia infalível? Para fechar com o que eu falei, né? Para vocês verem que não sou eu que estou falando assim, não. Eu nunca falo nada, meu. É tudo que está aqui, ó. Quem dera que eu pudesse dar esse conhecimento, tendo esse conhecimento. É tudo daqui, né? Está escrito aqui, ó. Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, quando nós usamos mal o livre-arbítrio, muitas vezes o instinto nos ajuda a acertar. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade, à liberdade. Então, caminham juntos, né? Caminham essas duas forças poderosas, né? Instinto e inteligência, caminham juntos.
fazendo que a gente acerte mais. Olha, nós, se a gente for pensar, a gente não tem do que justificar os nossos erros. Só quando a gente não sabe mesmo. Porque quando nós temos que tomar algumas decisões, precisamos botar aquilo a análise da nossa razão, precisamos pedir ajuda ao anjo da guarda, não é? Nós não temos que fazer prece para ele, e sim a ele. A gente se liga ao anjo da guarda para que ele possa nos ajudar, não é? E não pedir força para ele, que ele já tem. Quem não tem somos nós. Nós é que somos fracos. Nenhum anjo da guarda é fraco, né? Nós é que somos. Então nós temos que estar sempre em constante ligação, né? Fazendo sim mentalização, preces a ele, pedindo ajuda e colocar as nossas atitudes à luz da razão, porque nós temos essa razão. Se a gente não fizer isso, não adianta ter chegado até esse reino, né? E reunir todos esses atributos que eu li: força de atração, princípio vital, instinto, inteligência ilimitada, conhecimento da existência e da individualidade, conhecimento do futuro, percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Olha quanta coisa! Isso aqui a gente já tem. Não precisa adquirir, não. Isso aqui a gente já tem. Agora, o que a gente está fazendo com isso tudo? Tem hora que as nossas atitudes ficam abaixo das atitudes de um animal, né? Então, a gente tem que pensar. Eles não são melhores do que nós em nada. Porque eles não têm essa inteligência ilimitada. Eles não conhecem não têm conhecimento do futuro. Não têm conhecimento da existência de Deus. Então, a distância entre o reino animal e o reino nominal é a distância do reino nominal para Deus. Então, é uma distância enorme. Aí, cabe a cada um de nós fazer avaliação, refletir sobre os nossos atos, para a gente não ficar errando erro velho. Errar erro velho não vale a pena, porque nós vamos ter muitos novos para errar, porque a gente aprende com os próprios erros, né? Muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina dos espíritos. E semana que vem, como eu disse, começou a esquentar. Não é o clima, é o nosso estudo aqui. Porque o clima, se Deus quiser, só tende a esfriar, que eu adoro. Quem tem cobertor natural ama o inverno, né? Não pode tirar, né? Então eu adoro o inverno. Mas vai esquentar pra gente aqui, ó. Origem e natureza dos espíritos. Muita paz para todos. Pergunta 7/6.